Bom dia, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e aqui estamos para mais uma aula na Escola de Filosofia. Dessa vez, a segunda aula sobre o nosso grande Pitágoras. Antes dela, se você chegou pela primeira vez, se você é novo aqui no canal, a Escola de Filosofia sobrevive com o apoio de você, estudante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, é importante que você nos ajude a mantê-lo. Pode dar um like, pode convidar amigos, se inscrever no canal ou ajudar financeiramente o projeto. Tudo o que você precisa saber está na descrição do vídeo. Assista a aula, aproveite e depois, se for do seu interesse, vá à descrição e colabore com o canal. Certo? Vamos à aula? Vamos lá! Aqui nesse canal, nós já contamos sobre Hesíodo. Já demos 3 aulas a respeito de Hesíodo. Sobre a teogonia. E numa delas, nós revelamos que o mundo assistiu a uma grande batalha, uma grande guerra entre os deuses. De um lado, Zeus e os seus irmãos. De outro, os titãs, que eram os parentes de Zeus. Era o pai de Zeus e os tios de Zeus. Foi uma batalha duríssima. Montanhas inteiras arremessadas pelos céus. Foi um dia dramático na Terra. Mas no final das contas, Zeus, numa atuação de MVP, venceu a batalha e trancou os titãs no Tártaro. Os titãs permaneceriam naquela prisão pela eternidade, se não fosse a intervenção da deusa Hera. A deusa Hera, dia após dia, durante meses, trabalhou a mente de Zeus. Ficou ali mastigando a mente de Zeus na orelha de Zeus. Escuta, você não pode fazer isso, são seus parentes, é o seu próprio pai. Cronos é o seu pai. Dá uma chance para eles, aquelas coisas. No fundo, Zeus sabia que ia dar errado. Mas sabe aquelas coisas que você tem que fazer para tirar do caminho? Você sabe que vai dar errado, mas você faz do mesmo jeito. Pois é. Zeus, um pouco contrariado, amoleceu o coração e libertou os titãs. Eu sei o que vocês estão perguntando. Por que Hera intercedeu? Se vocês acham que foi por mera piedade ou por algum sentimento de clemência, até parece que vocês não conhecem os deuses gregos. Quantas histórias eu não tenho que vir aqui contar
para convencê-los de que por trás das ações desses deuses sempre tinha mutreta. Sempre tinha segundas e terceiras intenções. Sempre tinha treta. Sempre tinha BO. Não tinha nada que esses caras fizessem que era de bom coração. Estavam sempre escondendo alguma coisa. Impressionante. E era talvez a mais barraqueira de todo mundo. Então por que que ela intercedeu? Ela intercedeu porque ela estava meio engasgada ainda com uma das muitas traições de Zeus. E ela sempre buscava essas oportunidades para dar uma carcada indireta nele. Dizem, parece que um belo dia Zeus foi no forró, uma sexta-feira isso, e ele conheceu uma moça chamada Semele e se engraçou com ela e teve um filho com ela. E a deusa Hera, que era a esposa de Zeus, ficou sabendo. Como era mais fraca do que Zeus, ela não podia simplesmente quebrar Zeus na porrada. Então ela tinha que se vingar indiretamente. E ela frequentemente usava os filhos bastardos de Zeus para isso. Os moleques pagavam a conta das besteiras do pai. Nesse caso, quem era o filho de Zeus com Semele? Era o nosso bondoso Dionísio, o deus do vinho. Então, o moleque, que não tinha nada a ver com os problemas do pai e da mãe, pagou a conta. Amando de Hera, e para retribuir o favor de Hera, os titãs capturaram Dionísio, trituraram Dionísio e o comeram. Dionísio foi comido pelos titãs. Quando Zeus tomou conhecimento, ele ficou uma arara. Por mais uma vez, eu fui feito de trouxa pela minha esposa. Não é possível. Numa ação intempestiva, ele se armou do raio do trovão, procurou os titãs e os pulverizou. Sem um pingo de piedade. Indiretamente, pulverizando também Dionísio. Porque Dionísio tinha sido triturado e comido, mas como ele era um deus, ele não morreu. Ele ficou ali na barriga dos titãs. Então, quando Zeus pulverizou os titãs, ele pulverizou também Dionísio, de modo que as cinzas dos titãs e as cinzas de Dionísio se misturaram. O tempo passou. E aparentemente, nessa época, talvez o Olimpo tivesse com alguma dificuldade financeira, né? Não tinha dinheiro para contratar uma terceirizada para fazer a higiene, a limpeza lá do Olimpo, ou sei lá se os deuses eram muito enjoados. Fato é
que ninguém se dignou a pegar uma vassoura e limpar a bagunça. Então as cinzas ficaram ali ao ar livre e acabaram se misturando ao próprio sangue de Dionísio, formando uma mistura, um amálgama, uma espécie de massa, da qual nasceram umas criaturinhas muito interessantes. Umas criaturinhas mistas. Criaturinhas que, por um lado, espelhavam a natureza maligna dos titãs. Não sei se me entende. Os titãs tinham perdido a guerra, então eles eram os malvados. Por outro lado, essas criaturinhas também espelhavam a natureza benigna de Dionísio. Eram criaturinhas muito curiosas. O bem e o mal vivia dentro delas. A parte titânica, isto é, a parte maligna, essas criaturinhas chamaram de corpo. E a parte dionisíaca, elas chamaram de alma. E assim, elas andam por aí pelo mundo, sempre divididas, sempre conflituosas, sempre contraditórias, sempre ambíguas. A alma brigando constantemente com o corpo com a alma, o corpo sempre desejando coisas infinitas e a alma o impedindo de realizar os desejos. O corpo sempre dizendo, eu quero mais. E a alma respondendo, você não pode, você não deve. Era parte do dilema dessas criaturas lidar com essa contradição. Resolver, na verdade, essa contradição. Não eliminando uma das partes, mas tornando uma delas soberana sobre a outra. Era parte da missão delas na Terra vencer o mal presente na sua natureza. Ao longo da vida, essas criaturinhas deveriam separar as cinzas más das cinzas boas. Em termos práticos, impondo a parte boa à parte má. Impondo a alma sobre o corpo. Tornando a alma, a razão, a mente, o intelecto soberano sobre os desejos, os instintos, a carne.
vivendo de acordo com sua parte boa, vivendo de maneira justa, buscando a verdade, buscando o bem, meditando. A vida dessas criaturinhas era como uma penitência, porque elas deviam consagrar a sua vida à superação desse pecado original, que é ter nascido com uma natureza maligna. O ideal último da vida era consagrar a vida à purificação do corpo pela alma. Vamos agora à pergunta de US$ 1.000.000. Quem eram essas criaturinhas? Oh, meu amigo, sou eu, sou você, somos nós. Eram os seres humanos. Os homens, por muito tempo, viveram sofrendo os efeitos dessa ambiguidade, dessa espécie de vida dupla, sem saber se deveriam responder ao seu corpo ou à sua alma. Eles viveram por muito tempo dessa maneira, sem sequer entender o que se passava, sem conhecer essa história que eu acabei de contar para vocês, e muito menos sem saber o que fazer a respeito. Mas, para nossa sorte, existiu no mundo um homem que descobriu a verdade e que se dispôs a nos ensinar a viver. Tão bom, tão digno ele foi, que se tornou até um herói. Alguém cujo destino trágico mudou o futuro da humanidade. Esse homem era o filho do rei Égro e da musa Calipso. Sabe quem era? Era o grande Orfeu. Oh, seja bem-vindo, Orfeu, às nossas aulas. Orfeu foi o maior músico de todos os tempos. O homem que usou mais artefatos do que Syd Barrett e Keith Richards juntos. Aquele que, quando criança, ganhou uma lira diretamente de Apolo. Não é para qualquer um, respeita o homem, pô. Aliás, deixa eu contar um boato aqui, tá? Dizem que Orfeu era, na verdade, filho de Apolo. Apolo deu umas escapadinhas e, bom, não é muito bem uma novidade dos deuses, não é? É um filho bastardo de Apolo. Orfeu aprendeu a tocar diretamente com as musas, as melhores professoras que poderiam existir. E conta-se que a sua música era tão comovente que até as árvores
dançavam e se mexiam ao som da lira. E isso está absolutamente provado, porque há algumas regiões da Grécia onde as árvores estão retorcidas de uma maneira não natural. É exatamente a posição em que Orfeu as deixou quando parou de tocar. Quero ver você provar que isso está errado. Foi por causa de uma mulher que o nosso Orfeu empreendeu uma das suas maiores façanhas. Orfeu se apaixonou por uma jovem chamada Eurídice, enquanto ele caminhava pela Trácia. E como qualquer garoto que aprende a tocar violão por causa do mulherio, ele usou a sua música para conquistar Eurídice. E funcionou. Os dois se casaram e se amaram perdidamente. Infelizmente, na mitologia grega, ninguém tem o direito de ser feliz. Quando tem um casal ou uma pessoa feliz, você sabe que é só um preâmbulo para alguém se ferrar. Certo dia, Eurídice foi atacada por um homem chamado Aristeu. E na pressa para se afastar dele, ela correu e não viu o que havia no seu caminho. Uma serpente. Ela pisou na serpente, que a mordeu de volta. Não dá para culpar a serpente. A serpente era venenosa. Orfeu correu até a esposa, fez o que podia para impedir a ação do veneno, mas já era tarde demais. Eurídice morreu tragicamente nos seus braços, como naquelas cenas de Hollywood, onde o protagonista contempla a amada morta. Orfeu estava inconsolado, mas não se deixou abater. Numa das ações mais épicas que já se viu, o peitudo Orfeu desceu sozinho ao Hades para resgatar a esposa da morte. Naquela época era assim, tinham passagens para o Hades, algumas cavernas que eram tão fundas que terminavam no mundo dos mortos. Normalmente ninguém tinha coragem de entrar numa delas, mas o que não se faz por amor, né? Lá foi Orfeu com a sua lira descendo ao Hades. No caminho, ele encantava a todos com a música. E foi assim que ele foi passando. Por exemplo, para chegar no Hades, você precisa atravessar um rio, o rio Aqueronte. Há um barqueiro que atravessa as almas, mas essas almas, primeiro, obviamente, elas precisam estar mortas. E em segundo lugar, elas precisam pagar a passagem. Orfeu tocou uma bela música
e encantou o barqueiro. Depois, no portão do Hades, tinha lá um cachorro tenebroso de 3 cabeças chamado Cérbelo, um monstro terrível, frequentemente, sei lá, por puro desejo, comia uma alma, mas também Orfeu encantou o animal. Orfeu encantou os 3 juízes do mundo dos mortos e o próprio Hades foi seduzido pela sua música. Hades o implacável, Hades o imutável, Hades aquele que não podia ser convencido, foi convencido pela música do nosso herói e propôs um acordo. Eu vou deixar você voltar com a sua esposa para o mundo dos vivos, desde que você respeite uma regra. Vocês vão por aquele caminho, aquele é o caminho para o mundo dos vivos. Você vai na frente, Orfeu. A sua esposa vai atrás de você, mas você, como uma prova de confiança em mim, não pode olhar para trás. Eu sei que você vai se sentir angustiado, sem saber se de fato a sua esposa está te seguindo. Mas é na confiança, Orfeu. Essas são as minhas condições. E Orfeu acatou. Orfeu e atrás dele Eurídice fizeram o caminho de volta. Quanto mais eles se aproximavam do destino final, quanto mais eles se aproximavam do mundo dos vivos, mais o coração de Orfeu sofria de ansiedade. O coração do herói era consumido pela dúvida, sem saber se sua esposa ainda estava atrás dele. Desgraçadamente, Orfeu era extraordinário, era brilhante. Ele era um herói, mas ele não era um deus. Quando ambos estavam na iminência de deixar o mundo dos mortos e passar para o mundo dos vivos, quando eles já viam a luz solar, a luz no fim do túnel, Orfeu estava desesperado. E num ato impulsivo, por um instante, ele olhou para trás. Foi um relance, sabe quando num momento rápido você, numa atitude imprevista, Eurídice ainda estava lá. Hades cumprira a sua palavra. Hades foi leal a Orfeu, mas Orfeu não cumpriu a sua parte. Orfeu desrespeitou o juramento. E o acordo pela alma e pela vida de Eurídice se desfez naquele exato momento. E Orfeu contemplou ali diante dos seus olhos,
Eurídice desvanecer e retornar para sempre ao mundo dos mortos. Orfeu a perdeu para sempre. Ele tentou voltar mais uma vez. Agora a sua lira não encantava quanto antes. Ele pediu uma nova chance a Hades. Mas o implacável já tinha cedido demais. Orfeu foi obrigado a retornar à terra sem a sua esposa. Arrasado, ele prometeu que nunca mais se envolveria com mulheres e passou a vida inteira entoando as músicas mais tristes e mais belas que já foram ouvidas. Para dar um propósito à sua vida, dedicou-se a ensinar os homens. Aproveitando a experiência adquirida na viagem para o Hades, ofereceu ao ser humano os ensinamentos sobre a morte. Orfeu falou para muitas civilizações da antiguidade, mas apenas uma se dispôs a ouvi-lo com seriedade. Os gregos do século VI a.C. Eles dedicaram a Orfeu cerimônias, cultos, hinos, cantos, através dos quais eram revelados os segredos sobre a vida e a morte. Esse conjunto de práticas ficou conhecida como mistérios órficos ou mistérios de Orfeu. Os mistérios órficos eram um culto secreto dedicado ao ensinamento de Orfeu. Fiéis entoavam cantos e hinos supostamente escritos pelo herói, os quais ensinavam uma visão sobre a vida e a morte completamente diferente daquela que circulava na Grécia até então. O que o Orfeu ensinou aos fiéis? Ele ensinou o seguinte, veja se isso é familiar. A alma é eterna e imortal. O corpo é finito e mortal. A alma, eles também chamavam de demônio, daimon. Ela é algo divino que caiu dentro do seu corpo. Todos nós conhecemos esse demônio intuitivamente. Quando você está no escuro do seu quarto, com a cabeça no travesseiro, você não fica pensando
em um monte de coisas. Não fui para o trabalho hoje, não estudei o que deveria, não fui para academia. Você não fica supostamente conversando sozinha? O que você acha que é essa voz interior dentro de você? É o seu demônio, é a sua alma. A alma é aquilo que há de divino em nós. Ela tem todas as potências dos deuses, porém, jogada no corpo, ela é uma prisioneira. Nós somos prisioneiros da nossa carne, das nossas necessidades, dos nossos desejos, dos nossos instintos. É como se a alma fosse um poderoso pássaro, um pássaro alado, trancado numa gaiola. O corpo. Por que que os deuses fizeram isso conosco? Porque eles nos deram esse corpo, esse fardo, essa mochila pesada. Porque esse é o nosso pecado original. É a nossa parte maligna. Quando nós morrermos, a nossa alma estará finalmente livre. Mas por quanto tempo? Segundo Orfeu, quando morrermos, nós enfrentaremos um julgamento. Os três juízes do mundo dos mortos, Radamanto, Éaco e Minos, decidirão o destino da nossa alma. Uma noção inovadora na religião grega. O veredito dependerá do quanto o indivíduo dedicou da sua vida à sua parte divina. Caso ele viveu pelos prazeres da carne, o seu apego à sua natureza maligna, ao seu corpo, se manteve vivo por toda a existência. Ele não estava pronto para viver com os deuses, para viver a vida pura da alma. Nesse caso, a sua estada no mundo dos mortos era negada. E ele era condenado a voltar à terra. A sua alma era lançada novamente em um outro corpo. Ela reencarnava em outro corpo, em outro ser. E o indivíduo iria reiniciar a sua jornada rumo a uma nova tentativa de purificação do corpo. Essa crença na reencarnação da alma chamou-se transmigração ou metempsicose. E foi totalmente estranha à religião grega até
Os mistérios de Orfeu. Nesse ponto, a sua pergunta deve ser essa: professor, isso tudo é muito interessante, foi divertida a maneira como você me contou sobre Orfeu, né? Um ótimo músico, tudo isso é muito legal. Mas o que tudo isso tem a ver com Pitágoras? Não é, a gente não está numa aula de filosofia? Pois é, meu amigo. Então agora eu vou te contar que quando Pitágoras saiu da sua cidade pela última vez para ir viver na Itália, em Crotona, antes disso, ele deu uma parada em Delfos. E lá conheceu uma sacerdotisa chamada Teocleia. O que você acha que essa moça mostrou a ele? Ela o mostrou os mistérios de Orfeu. Os mistérios de Orfeu foram um tema central na filosofia de Pitágoras. A escola de Pitágoras não era órfica, mas era uma reinterpretação do orfismo. Pitágoras disse assim: qual é a essência do homem? A essência do homem é a sua alma, não o seu corpo, a sua alma. E já aqui existe uma ruptura de Pitágoras em relação aos outros caras que nós estudamos nas aulas passadas. Porque nós vimos que no caso dos outros, e no caso inclusive dos caras que nós veremos à frente, a alma e o corpo eram coisas materiais. Por exemplo, Anaxímenes, quando fala sobre a alma, ele diz que a alma é feita de ar. Ele não está imaginando um ar imaterial, ele está falando do ar atmosférico. Heráclito diz que a nossa alma é ígnea, nossa alma é feita de fogo. Os outros pré-socráticos, quando eles falam da alma, estão se referindo a algo que é material. Já com Pitágoras, pela primeira vez, existe uma distinção qualitativa entre a alma e o corpo. Porque para ele, a alma é imaterial. Estamos diante de um dualismo, do famoso dualismo entre a materialidade do corpo e a imaterialidade da alma. E não é coincidência. O dualismo de Pitágoras vai ser depois o dualismo de Platão. Não é coincidência, porque eu contei na aula passada para vocês que Platão comprou os livros de Filolau, que foi o sobrevivente quando a escola de Pitágoras foi atacada. Depois Platão comprou os livros de pitagóricos e leu todos eles. Não é coincidência. Veja que curioso, veja como a história das ideias é curiosa.
Nós estamos falando do dualismo platônico, que remete ao dualismo de Pitágoras, mas que, por sua vez, remete ao dualismo dos sacerdotes órficos. Ou seja, não foram os filósofos que ensinaram os sacerdotes, foram os sacerdotes que ensinaram os filósofos. E os filósofos meio que racionalizaram aquilo que os sacerdotes estavam dizendo. Pelo menos, quando eu digo os filósofos, pelo menos Pitágoras e Platão. A alma, dirá Pitágoras, é eterna e é aquilo que há de divino em nós. O que a alma quer? A alma quer voar. A alma quer subir. A alma quer alcançar as alturas da divindade. A alma quer se unir novamente a Deus. Porque em algum momento ela esteve unida, mas ela foi condenada e ela foi lançada dentro desse corpo. No corpo, a coitada da alma nunca consegue alcançar Deus plenamente. Porque Deus é puramente espírito e imaterialidade. A alma também é espírito e imaterialidade, mas ela está presa na materialidade do corpo. O corpo é uma pesada bola de ferro que amarra a alma às coisas materiais. O corpo é verdadeiramente o cárcere da alma. É o túmulo onde a alma está encerrada como um refém. Como em qualquer prisão, a alma que gostaria de voar vive uma vida limitada, uma vida restrita, uma vida de liberdade cerceada. E suas potências, que teoricamente são ilimitadas porque ela é divina, são sempre interrompidas pelo corpo. O nosso corpo é um estorvo para a alma. Platão foi um dos que herdou essa tradição de pensamento e se queixava toda hora da porcaria do corpo dele que não o deixava pensar. É assim. Você tá lá refletindo, pensando, deduzindo sobre, digamos, a ideia de justiça. Então você tá lá maquinando, pensando, passando horas e horas de reflexão, tentando encontrar a ideia perfeita de justiça. E aí, depois de horas, quando a sua cadeia de dedução está se aproximando da resposta, quando você acha que você vai conseguir, aparece a porra do corpo e diz: preciso comer, preciso ir no banheiro, tô com sede, preciso dormir, preciso jantar. Você entendeu o pé no saco que é o corpo? Aí eu tenho que parar as minhas reflexões e ir atender às necessidades do corpo. Aí eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer
E quando eu volto para a reflexão, eu já esqueci. E aí eu tenho que voltar tudo de novo. É por causa dessas coisas que Platão afirma que nós nunca alcançaríamos o bem supremo enquanto estivéssemos vivos. O simples fato da gente estar vivo é um proibitivo para conhecer o bem supremo. Né? Porque o bem supremo se conhece através da reflexão, da razão. Você tem que refletir, raciocinar muito, e aí você vai se aproximando do bem supremo. Só que tal empreendimento exigiria tanta abstração, tanto tempo de abstração e, por consequência, tamanha negligência com o corpo, que antes da gente concluir as deduções, nós já teríamos morrido. E como o corpo não deixa a gente morrer, ele fica chamando a gente e aí a gente se distrai. Talvez seja por isso que Sócrates estava louco para morrer, louco. Ele nunca teve coragem. Mas quando ele foi condenado lá pelos atenienses, ele viu que ia morrer, porra, ele esfregava as mãos, falou: opa, eu não vou perder essa chance de poder me livrar dessa carcaça velha que é o meu corpo. Finalmente eu vou ter a chance de descobrir a verdade. Minha alma estará livre para voar e descobrir a essência. O corpo é um evidente fardo para a alma. Tá na cara. Nunca aconteceu com vocês? Só aconteceu comigo, tá? Vamos sempre falar de mim, porque aí vocês não se comprometem. Você tá lá refletindo, pensando, e aí passa uma moçoila na tua frente. E para onde vai a reflexão? Você nem sabe o que aconteceu. Aí depois, quando você volta a si, onde estava a tua dedução? Já se perdeu, já perdeu tudo. Isso só acontece comigo, né? Vocês, isso nunca aconteceu. Tá bom, eu aceito isso, tá? Quantas vezes a gente não fica doente e simplesmente nossa alma se torna completamente incapaz de qualquer coisa? Porque a gente só pode pensar na doença. Pense, por exemplo, do ponto de vista social. Veja só que coisa. Tá agora acontecendo a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Tem umas 2 ou 3 guerras aí que estão ou acontecendo ou prestes a acontecer no mundo. E se você pensar sobre as guerras, elas são exclusivamente travadas por questões do corpo, não da alma. Por causa do ego, por causa do medo, por causa da inveja, por causa da cobiça, por causa dos desejos. É ou não é? Se tem um motivo para ter tanta guerra é por causa do corpo, não é por causa da alma. Quantos e quantos jovens soldados não poderiam, ao invés de empunhar armas, bombas, granadas, estarem refletindo, raciocinando, usando a sua mente para buscar a verdade?
mas eles foram distraídos porque algum maluco, com base nos seus desejos do corpo, decidiu mover uma guerra contra outra nação. Eis como, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social, os ditames do corpo nos afastam da vida contemplativa. Em sentido estrito, a alma é prisioneira do corpo, mas em sentido amplo, nós também somos prisioneiros do ciclo de encarnações. Quando morrermos, a nossa alma vai se encontrar com a divindade. Considerando que o mundo dos deuses é puramente imaterial, a divindade irá testar a maturidade da nossa alma. Ela quererá saber se as nossas faculdades estão suficientemente desenvolvidas para viver com ela. Como nós morremos e portanto não temos mais o corpo, o que interessa em nós é a nossa alma. Mas no mundo dos deuses não se aceitam almas infantis. Nós seremos submetidos a teste. A maioria de nós reprova no teste. Porque para que a nossa alma amadureça, ela deve treinar as suas faculdades ao longo da vida. E é um fato que a maioria de nós, a maioria da humanidade, despreza o intelecto em favor da carne. A maioria de nós vive uma vida demasiadamente apegada aos desejos do corpo, agindo quase que exclusivamente com base nos apetites do corpo. E se você tem alguma dúvida do que eu estou dizendo, veja a quantidade de visualizações dos meus vídeos e compare com o último clipe do MC Kevinho. E eu só menciono o MC Kevinho porque é o único desses caras aí que eu conheço, porque tinha um cara no trabalho que falava toda hora dele, aí fiquei com ele na cabeça. O que acontece é que a maioria das pessoas não exercita suficientemente a sua mente ao longo da vida. Então, quando elas morrem e se apresentam perante a divindade, elas se parecem crianças, imaturas, virgens. Elas aparecem diante dos deuses como principiantes nos assuntos da alma. Vamos para uma analogia. Imaginem
que vocês decidam jogar tênis. O seu negócio agora é tênis. Você vai lá, compra uma raquete, compra uma bandana para você ficar que nem o Guga, entra numa escola e começa a treinar. Vamos supor que com 15 dias de treino, você já vire para o seu professor e diga: escuta, eu vou me inscrever lá para jogar o Roland Garros, tá? Que é um dos maiores torneios aí, para quem não sabe. Pergunta: você vai conseguir jogar? Não, né? Quer dizer, não se supõe que para se participar de um torneio grande como esse, você já precise ser um puta jogador? A gente às vezes vê assim, o cara foi o último colocado do Roland Garros, foi o último lugar nas Olimpíadas. Mas esse cara que é o último lugar nesses torneios, ele é bom pra caralho. Ele é um cara que já passou muito tempo dele treinando e praticando e exercendo aquela atividade para chegar nesse nível de excelência. Igualmente, se você quiser viver com os deuses depois da sua morte, se você quiser simplesmente estar ali na companhia deles, você vai ter que treinar muito antes dessa aspiração. Você vai precisar aí de umas 4 ou 5 vidas de treinamento até chegar nesse nível. A divindade, ela exige de você ao longo da vida sacrifício. Ela exige que você deixe de lado os desejos do corpo e treine a sua alma. E se você treinou muito a sua alma, quando morrer, talvez ela te aprove. Talvez. Como a maioria de nós não tá nem aí pro intelecto e prefere passar os dias ouvindo as Anitas, essa gente toda está demasiadamente apegada aos instintos, ao corpo, à parte maligna e titânica da nossa natureza. E aí você morre e está diante da divindade. O que a divindade vai fazer com você? Ela vai simplesmente olhar para você e dizer: você não está preparado. Volte para a Terra e viva mais uma vida. Ela vai jogar a tua alma de volta na Terra. Ela vai reencarnar a sua alma em outro corpo e dane-se você. E assim, a maioria das almas está presa a esse ciclo de nascimento, morte, reencarnação. Nascimento, morte, reencarnação. Há pessoas
que já passaram por 50, 60 encarnações. Estão reencarnando, sei lá, desde a época da Era do Bronze. Estão reencarnando, reencarnando e não se encontram. Por quê? Porque durante as suas vidas não se esforçam para desenvolver a sua mente. Não desenvolvem a inteligência, a razão, o intelecto. A divindade, ela pode te lançar, ela pode lançar a tua alma no corpo de um ser humano, mas também no corpo de um animal. Você pode encarnar um porco, um coelho. Já pensou que legal? Um boi, uma girafa, um hipopótamo, um rinoceronte. Eu acho que se eu fosse reencarnar um animal, eu reencarnaria um leão, sabe? Aquele leão bem bonito, bonitão, assim. Essa seria a minha reencarnação. Mas é esse fato que explica duas regras da escola de Pitágoras. Primeira, é proibido sacrifícios. Essa prática tão comum na época, no ambiente religioso, de sacrificar um boi, uma cabra, né, para os deuses, isso estava proibido entre os pitagóricos. E a segunda é que os pitagóricos eram vegetarianos. Obviamente, não é? Quem sabe se o animal que você está comendo ou sacrificando não é a alma de um humano, de repente até um amigo seu que morreu há alguns anos, quem sabe? Mas por via das dúvidas, é melhor parar de comer animais. Qualquer que seja o caso, reencarnando num homem ou num animal, haverá a chance de usar a sua razão para aprimorar a sua alma. Porque os animais também têm alma. Os animais também são racionais. Mas é claro que se você, por exemplo, encarnar como uma cabra, você poderá usar a sua razão apenas nos limites da materialidade da cabra. Então a coisa para Pitágoras funcionava numa espécie de jogo de incentivos. Funcionava assim. Imagine que você está lá, o Gilberto encarnou numa cabra. Aí você vive como uma cabra. E você tem uma puta vida de cabra. Quer dizer, você foi uma cabra super inteligente, uma espécie de mestre das cabras, né? Uma cabra intelectualizada, imagine isso. Você fez muito esforço, desenvolveu tanto quanto podia, né? Tanto quanto as capacidades existenciais da cabra permitiam, você desenvolveu tua alma. Aí você morreu. Você chegar lá na frente da divindade, ela vai olhar para você e falar: olha, meus parabéns. Nunca vi uma cabra tão inteligente quanto você. Tô orgulhoso, tô orgulhosa de você.
Você vai ficar aqui comigo? Não. Porque embora você tenha ido muito bem nessa sua primeira vida, digamos, afinal de contas você ainda era uma cabra. Você foi muito bem, mas dentro do corpo da cabra, não é que você estava podendo pensar também em coisas muito superiores, entendeu? Você era uma cabra, de repente você podia até fazer uma conta lá de soma e não muito mais do que isso. Então o que eu vou fazer por você? Eu vou te jogar de novo na terra, mas agora eu vou te jogar num corpo mais bacana. Eu vou te jogar num chimpanzé, por exemplo. E aí você vai poder viver outra vida como um chimpanzé. E aí você cai lá no corpo do chimpanzé e também vive uma ótima vida, um puta chimpanzé, né? Você é aquele chimpanzé que, sabe aqueles documentários que tem os chimpanzés batendo assim na pedra com a mão e sempre tem um mais esperto batendo com um toco. Você é esse cara. Você é um chimpanzé especial. Quando você morrer, mais uma vez o seu esforço intelectivo será recompensado. E a divindade vai te jogar no corpo do quê? De um homem. Dentro da categoria humana, também há uma escala. Porque na tua primeira encarnação humana, provavelmente você vai cair ali como um camponês, alguma coisa assim. Mas de repente você cai como um camponês, mas você já faz o que Exildo fez, por exemplo. Como camponês, você vai lá e escreve a teogonia, pô. Se esse for o caso, na próxima vida você reencarnará como um puta homão. De repente você cai aí no corpo de um rei, de um príncipe, sei lá, de um artista, né? E se tiver muita sorte, no corpo de um filósofo. Uma vez que vira um filósofo, aí você já tá na cara do gol. Aí é só uma questão de viver mais uma vida virtuosa e você zerou o jogo. Aí você morre mais uma vez, mas dessa vez a divindade não vai te mandar de volta para a Terra. Você superou o ciclo de reencarnações. Você está livre das mazelas do mundo, das mazelas da materialidade. A sua alma está salva. Evidentemente que o contrário também pode se passar. Porque se você cair no corpo de um rei e usar todo o poder, toda a condição material, toda a condição existencial sua, voltá-la toda para os apetites do corpo, provavelmente na próxima vida você vai ser rebaixado. E você pode ser rebaixado até a última divisão, de repente cair no corpo de uma barata, sei lá o quê. Tudo é decisão sua. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto dessa discussão toda. Vocês se deram conta que para Pitágoras a vida boa, a vida feliz,
A felicidade não está aqui, nesse mundo. A vida boa não é essa. A vida boa é a próxima. A vida que vale a pena ser vivida está além da morte. Está após a morte. A vida alegradora, a verdadeira vida. E a mais alegradora é a vida após a morte, é a vida no mundo dos mortos. Talvez tenha sido por isso que Eurípides disse: quem sabe se o viver não é morrer e o morrer viver? A vida de carne e osso, essa vida aqui que a gente está vivendo, é o ponto mais baixo da nossa existência. Ela é, na verdade, uma infeliz transição. Por quê? O nosso verdadeiro eu é a nossa alma imortal. E aqui nessa vida, a nossa alma existe amarrada ao corpo. É a vida de uma prisão. E viver numa prisão nunca é bom. A vida boa começa quando nós morrermos e estivermos definitivamente livres da materialidade, livres do corpo e livres. A nossa alma vai poder usar a razão o quanto ela quiser. Ela vai poder passar o dia inteiro pensando, refletindo, deduzindo e com a vantagem de que vai estar ali pertinho da divindade, da sabedoria, vai poder olhar para ela o quanto ela quiser, se alegrar com ela indefinidamente, eternamente, sem ter que perder tempo com as estúpidas necessidades do corpo. Ao mesmo tempo, essa nossa vida é uma penitência. Porque para a gente viver a vida boa com a divindade, é exigido de nós um sacrifício. O sacrifício se torna com Pitágoras uma virtude. Porque a gente tem que privar o nosso corpo, renunciar aos prazeres imediatos, desprezar os bens materiais, abrir mão de todos aqueles desejos que, na verdade, são muito bons. É um sacrifício. Pergunte aí para qualquer um que parou de fumar, parou de beber. Tem gente que até hoje sente vontade de fumar. A abstinência é sacrificante. E é isso que a divindade exige de nós, se a gente quiser esse final feliz.
Agora, você pode imaginar como a nossa sociedade hoje, com todo esse estímulo ao consumo, está distante do pitagorismo. No lugar do mundo da carne, ao longo da nossa vida, nós temos que pôr a vida do espírito. Bem resumidamente, o exercício das virtudes morais, por exemplo, a temperança, a justiça, ou das virtudes intelectuais, a contemplação, o estudo, a busca pela verdade. Aí vem a pergunta: se a gente quer aprender a dirigir, a gente procura uma escola de direção. Se eu quero aprender a cozinhar, eu procuro uma faculdade de culinária. E se eu quiser aprender a viver? E se eu quiser aprender a seguir uma vida espiritual? E se eu quiser aprender a usar a minha alma? Tem escola para isso? Claro que tem. Sabe qual é o nome dela? Escola de Filosofia! Eita! E a razão disso é muito simples. A filosofia é a atividade humana que mais explora o poder da nossa alma. Ela é a atividade que melhor treina a mente, que melhor exercita a razão. Se você quer perder a barriga, você vai para uma academia e passa 1 hora na esteira. E se você quer desenvolver o cérebro, a musculatura cerebral, você vai para uma escola de filosofia e fica 1 hora, 2 horas por dia pensando. A escola de Pitágoras era o local onde o discípulo aprenderia a usar adequadamente a sua alma. Ele aprenderia a silenciar os impulsos do corpo, a acalmar o corpo e a ouvir a sua mente. E agora vem a melhor parte. Digamos que você queira fazer uma faculdade e você decide pela filosofia. Você está conversando com o teu compadre, você conta isso e ele te pergunta por quê? Por que fazer filosofia? Aí você responde: eu quero fazer filosofia porque eu quero salvar a minha alma. O que você acha que ele vai falar para você? Você tá louco?
Você vai fazer faculdade de filosofia para salvar a sua alma? Vai para uma igreja. Pois é, não para Pitágoras. Não para Pitágoras. Na escola de Pitágoras, o aluno passava os seus dias estudando, pensando, refletindo, buscando a verdade, mas nada disso era o objetivo último. O objetivo final não era sequer descobrir a verdade ou adquirir a sabedoria. Porque o próprio Pitágoras já tinha admitido que a sabedoria plena é impossível. É por isso que ele se chamava filósofo. O objetivo final do estudante de Pitágoras era salvar a própria alma. O objetivo dele era agradar a divindade, entregando-se à vida contemplativa e desenvolvendo as potencialidades da sua alma. O estudante estava se preparando para a vida após a morte. Ele estava se preparando para o momento crucial na existência do ser humano, o julgamento ao qual será submetido pela divindade depois da morte. O estudante de Pitágoras estava se preparando para o teste final. Ele queria se tornar um cara muito inteligente, muito sabido, para que quando ele se encontrasse com Deus depois da morte, ele fosse julgado apto pelo Deus para viver junto com Deus. O aluno de Pitágoras queria se livrar do ciclo de reencarnações. A escola e a filosofia de Pitágoras era apenas um esquema para salvar a alma do estudante. Era uma proposta de vida após a morte. Eles queriam estar aptos ao teste final. Será que eles conseguiram? Quem sabe, não é? Será que enquanto a gente está aqui conversando, os pitagóricos que já morreram estão junto à divindade ou será que eles reencarnaram? Quem sabe? Com isso, eu encerro mais essa aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pelos likes e comentários e apoios. E a gente se vê na próxima sexta. Tchau, tchau.